Vamos lá, gente. Vou gravar o papo para vocês da necessaire. Eu tenho já o molde pronto, tá? Que eu uso, que é 36 por 24, tá? Aqui nesse 24 é onde que eu coloco o fecho, tá? Então eu corto, né, no Duratran, que é esse tecido aqui, tá vendo? Ele é meio plastificado, como se fosse uma lona, tá? E o que que eu faço? Eu dobro ele no meio, pra me medir certinho, marcar, marco ele, tá? No meio, abro pelo lado avesso, que é o avesso dele, dobro novamente no meio e marco do meio pra cá, pra mim ver a medida no bastidor, tá? Dou uma marcadinha aqui. Tela, eu gosto de usar essa cola de spray temporário, porque eu acho que fica melhor, a intertela fixa melhor, tá? Eu ponho só um pouquinho para poder fixar a intertela. Aí eu venho no bastidor, para medir no bastidor e para medir o bordado, eu faço o bordado nesse tamanho aqui, quando eu faço lá no embird, tá? Então eu faço bordado sempre nesse pedaço aqui para baixo, tá? É na parte de baixo que eu faço. Então eu já sei, já tenho a prática já, então eu nem ponho desenho, mas se vocês quiserem a primeira vez, imprime o desenho para ver se ele ficou dentro da medida direitinho, tá? E lembrando que é desse pra cá. E na hora que eu for colocar no bastidor, essa é a parte que eu fixo na máquina. Então, pra cá é a parte de costas, as costas da necessaire. Então, é aqui que eu vou fixar. Seguindo essa orientação aqui, e aonde que eu marquei o meio, olha, tá vendo? Eu vou me orientar para colocar no bastidor, para ficar centralizado direitinho, tá? E aqui o meio, tá vendo que tá marcado, não sei se tá dando pra ver, mas aqui tá marcadinho. Aqui vai ficar bem rente no bastidor, tá? Então, eu venho aqui, vou olhar direitinho onde tá o meio. E vou fixar no bastidor. Vou tirar aqui para vocês darem uma olhada como que ficou, centralizado direitinho, ó. No meio certinho, tá vendo? Dou uma esticadinha, puxo para ele ficar bem justinho. Agora eu vou apertar e colocar na máquina para bordar. Então, enquanto a máquina tá bordando lá, ó, não sei se tá dando para vocês verem, enquanto ela tá bordando lá, eu vou cortar a parte de cima do tecido, que é a medida 13 aqui por 28 aqui. Eu gosto sempre de deixar um espaço a mais por causa da costura, para não ficar muito justinho e depois eu ficar enrolada na hora de costurar. Então aqui 28 e aqui 13, tá? Então eu vou cortar direitinho na medida para já deixar essa parte pronta para quando acabar de bordar eu colocar essa parte e costurar, tá bom? Então lembrando, 13 por 28, tá? Tá cortado. E agora eu vou passar fazendo
a dobrinha, eu gosto de passar, quem não gosta, já tem experiência, eu acho que fica melhor. Eu gosto de passar o tecido, fazer só uma dobrinha assim, olha, mais ou menos, tá? Pra deixar já prontinho. Pra na hora de costurar, fica muito mais fácil. Então, eu vou passar agora, tá? Deixando uma margenzinha pra costura, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima, tá? Vou fazer a dobrinha, passar e deixar já prontinho. Então, vamos lá, pessoal. Só não repara porque sou eu mesmo que tô filmando com o meu celular. Já tá bordada, tá? Ó, já tirei da máquina, já limpei, já cortei atrás, tudo bonitinho, tá? Vou dobrar ela no meio. E aqui, o que que eu faço para mim saber a medida certinha do tecido? Geralmente, o espaço do bordado até aqui na beirada dá 8,5, tá? Então, o que que eu faço? Eu pego a régua, meço 8,5 e dou 3 marcadinhas, ó, tá vendo? Uma aqui, uma no meio e outra na ponta. Isso é pra minha orientação, para não ficar o bordado torto e feio, tá? Então, eu faço isso na parte da frente e faço na parte de trás, tá vendo? Eu já daqui, eu já costuro direto. Eu não alfineto não, porque eu já tô já com prática já. Então, olha, eu já passei o tecido. Deixa eu pegar esse aqui que tá melhor. Já passei o tecido com a beiradinha, tá vendo? Já deixei marcadinho. Então, eu venho aqui com o tecido. Ó, na marcação que eu fiz, ó, vamos ver se eu consigo pegar melhor. Ó, na marcação que eu fiz, e olha, eu coloco direitinho, olha, em cima da marcação, tá? Ó, pro tecido ficar retinho. Tem alguns bordados que acaba ficando um pouquinho maior, aí você põe 8 centímetros, tá? Mas geralmente todos os bordados que eu tenho feito tem ficado nessa margem de 8,5, tá bom? Então, olha só, às vezes ele sobe um pouquinho, às vezes na hora de colocar no bastidor, tá? Então, olha só, deu aqui certinho. Agora, o que que eu faço? Eu vou pra máquina e costuro aqui certinho, tá? E a mesma coisa na parte de trás, né? Vou costurar com ele aberto. Vou costurar essa parte aqui. E a outra parte que eu vou colocar aqui também, ó, medindo direitinho a marcação. Ó, a marcação tá aqui, ó, tá vendo? E eu vou vir aqui, ó, certinho na marcação, deixando um espaço aqui pra fora, tá vendo? Ó, certinho. Quem achar melhor pode tá alfinetando, né? Colocando alfinete pra segurar. Eu já vou direto, eu nem alfineto não, porque até eu faço bastante por dia, senão não dá tempo de fazer, tá? Então, eu vou passar... Eu não vou mostrar como que eu vou costurar, porque sou eu mesmo que estou filmando. Então, vai ser difícil. Então, eu vou passar a costura aqui bem rentinha mesmo, pezinho de máquina, tá? Aqui e aqui. Aí, depois eu volto pra mostrar como é que eu faço pra colocar o fecho, tá bom? Então, olha só, eu já costurei, tá? Aqui rentinho, olha, dos dois lados, tá? Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o fecho aqui em cima, ó. Já acertei aqui em cima direitinho, ó, rente com o Duratran, tá? Vou mostrar aqui, ó, tá certinho, tá? Direitinho aqui, dos dois lados, tá? Quem quiser pode alfinetar direitinho. Então, eu venho com fecho. Eu particularmente, eu só uso fechamento, que eu acho que é mais fácil, já tô mais acostumada, mas pode ser o fecho que você está acostumado. Então, eu pego o fecho, tá? Eu também gosto de cortar, tá vendo? Ó, sempre um pedacinho a mais do tamanho, tá? Da necessaire, tá? Então, eu venho com ele pelo avesso e vou costurar ele aqui em cima, tá? Vou costurar ele aqui, passar a máquina. Eu uso o calcador de zíper, tá? Uso aqui direitinho, passo aqui bem rentinho aqui, tá? Porque aí eu vou pegar a dobrinha pra ficar um acabamento
bem bonitinho, tá? Aí eu uso o pezinho de zíper e vou passar a costura aqui, tá? Eu vou passar a costura e vou mostrar pra vocês como é que fica pra gente emendar na outra parte. Então, olha só, eu já costurei, tá? Tá costuradinho aqui, tá vendo, ó? Tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o fecho aqui nessa posição e vou dobrar ao meio e vou encontrar com a outra parte lá. Observando aqui, olha, que tem que ficar rentinho, olha, o tecido, tá? Ó, então, eu vou encontrar aqui, ó. Quem quiser pode estar alfinetando, tá? E eu vou passar novamente a costura aqui com um pezinho de zíper lá, pra emendar essas duas partes, tá? Costurei, tá? As duas partes, tá vendo, ó? Tá costuradinho. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o cursor aqui, tá? Eu gosto de observar, olha, o nome tá sempre virado pra mim. Eu gosto de colocar para ficar o fecho abrir desse lado de cá. Então, eu observo bem isso. Eu olho, o nome tá virado aqui, eu vou colocar o cursor onde que o nome tá virado, tá? Então, eu vou colocar o cursorzinho aqui. Isso eu acredito também que todo mundo já sabe como é que põe o cursor, então não vou mostrar. Cursor, tá? Lembrando que tem que deixar uma abertura para depois a gente tá virando. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar as duas partes aqui do tecido, deixa eu pegar um jeito para mostrar. Ó, tá vendo? Eu tenho que encaixar um com o outro, tá? Ó, pra ficar certinho. E vou vir aqui e vou medir direitinho o meio, tá? E o que que eu vou fazer? Eu vou passar a costura aqui, ó, daqui pra cá, direitinho. Os dois tem que estar se encontrando aqui, tá? E aqui, eu gosto de fazer o seguinte, dobrar o fecho assim, olha. Tá? Dá uma dobradinha aqui no fecho, ó. Que fica mais fácil pra costurar. E aqui eu passo várias vezes pro fecho não abrir depois, tá? Eu vou e volto com a máquina umas 3, 4 vezes aqui, pra poder prender bastante, pro não acontecer do fecho soltar e sair o cursor, tá? Então, eu passo a costura reta aqui, observando, tanto aqui quanto do outro lado também. Vou encaixar, ó, tecido com tecido, tá? Pra ficar bonito na hora de virar. E vou passar aqui a costura reta. Vou arrumar meu fecho aqui também, ó. Pra ele ficar dobradinho, direitinho. Eu gosto de colocar, ai, ele pra cima, assim, ó. Não sei se tá dando pra ver direitinho, tá? Então, eu vou passar a costura aqui bem também, vai e volta umas 4 vezes, tá? A costura, tá? Ó, vocês podem ver aqui, ó, tá vendo? Passo várias vezes, vou e volto, tá? Pra ficar bem firme, tá? As duas partes, ó, pra prender bem o fecho, tá? Agora aqui, como que eu faço o fundinho? Eu pego aqui do meio, da ponta, tá vendo, ó? E eu marco 2 centímetros. Ó, eu venho aqui, vou aproximar mais, ó. Tá vendo, ó? 2 centímetros da costura, tá? Ó, a costura tá aqui. Aí, eu venho aqui, ó, e marco 2 centímetros dos dois lados, tá? Ó, 2 centímetros, eu vou vir e vou marcar, tá? Ó. Aí, o que que eu faço? Eu abro, né, aqui a necessaire e vou fazer aquele fundinho de caixinha de leite. Ai, difícil filmar sozinha, gente. Peraí, vou tentar aqui. Então, aqui já tá marcado o meio, olha. O meio fica bem marcado, porque o duratã, ele é fácil de marcar. Então, ó, eu tenho 2 centímetros, que é onde que eu vou encontrar o meio com essa costura, tá? Ó, encontrei o meio com a costura aqui de trás, tá? Aí, eu dobro ela assim e vou passar a costura aqui direto. Também a mesma coisa, vou e volto. Eu gosto de fazer umas 3 vezes, pro fundo ficar bem firme, pra não correr o risco de soltar, tá? Então, vou e volto, tá? E vou fazer isso dos dois lados.
Costurei, tá vendo, ó? Ela já ficou com um formatinho, olha, tá vendo? Então, agora o que eu vou fazer? Eu corto aqui a beiradinha, não muito rente, deixando um pedacinho, tá? Vou cortar ela aqui, cortar aqui direitinho, pode cortar o fecho. Vou limpar ela, as linhas, limpar tudo direitinho. E como eu usei aquela cola temporária, ela fica com um pouquinho, ó. Então, o que que eu faço? Eu passo um pano com álcool nela todinha pra tirar essa cola também, tá? Vou limpar essas linhas todas e vou desvirar pra vocês verem como é que ficou. Já limpei ela, já desvirei, tá? Acerta aqui embaixo os cantinhos, tudo direitinho. Olha por dentro como ela fica. O bom é que o Duratã é como se fosse um plástico, então eu acho que não há necessidade de forro, até porque se sujar, é só a pessoa desvirar, lavar, que ele seca rápido. Então, assim, quem quiser pode até colocar um forro, mas eu acho que não tem necessidade, tá? Então, olha, já tá aí arrumadinha, tá? Agora vamos fechá-la. Vamos ver se eu consigo fechar aqui, ó, bem aqui no cantinho pra poder puxar o fecho, acertar ela direitinho. Peraí. Não sei como é que ficou. Vamos lá. Então, ó, tá aí a necessaire prontinha, tá? Aí aqui que eu faço? Eu ponho um rabinho de gato aqui com uma pérolazinha pra dar mais um charme, tá? Ó, e tá aí. Prontinha a nossa necessaire, ó. Tá vendo? Aqui, ó, a emenda fica direitinho, ó, encontrando tecidinho com tecidinho, pra ficar um acabamento bonito, bem reforçada e pronta. Obrigada, desculpa as falhas, mas é o primeiro vídeo que eu faço. Beijinho.